Esse é o plano de interpretação ambiental da Horta Comunitária Mariangu, que é uma horta comunitária que tem início em 2021, em setembro, na favela da Kelson, que faz parte do conjunto de favelas da Maré. Ela está situada no bairro da Penha Circular, no Rio de Janeiro. E esse plano, ele tem como tema interpretativo principal a própria horta, né, Mariangu, e, enfim, vou trazer também alguns outros pontos que têm potenciais de plano de interpretação, de visitação dentro da favela da Kelson. E aqui um pouquinho da Horta Mariangu, 2 canteiros, hoje a gente já conta com 10 canteiros, construídos de maneira comunitária, em forma de mutirão. A gente também teve apoio da PUC do Rio de Janeiro, né, através de 2 editais, onde um grupo, né, submeteu o projeto e foi contemplado, né, esses 2 projetos, na verdade, foram contemplados, e nós conseguimos começar esse projeto. E aqui, como subtemas desse plano principal, né, que é a horta, né, a partir da horta, então, a gente tem a entrada da favela, porque entende-se, né, que é uma favela que ela tem o histórico de remoção, como muitas favelas também tiveram na década de 40, e da migração, né, de pessoas que vieram do Nordeste e começaram a construir suas casas em palafitas. Foi algo que ocorreu em várias favelas do Conjunto da Maré também, e outras também no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, né, mas acredito que no Brasil também. E, enfim, esse é um ponto que é importante, a entrada da favela. Outro ponto, né, considerado importante nesse trabalho também é o cais da Kelson, porque onde tá faltando aqui no slide, né? Mas os primeiros moradores começaram a construir à beira da Baía de Guanabara, e aí também trazendo a localização geográfica, as favelas da Maré, que é onde a Kelson se inclui, né? Entre uma das 17 favelas da Maré, ela está localizada na beira da Baía de Guanabara, então tinha vegetação de manguezal, e as pessoas começaram a construir palafitas na beira da baía. E não só, além disso, as pessoas também tiravam a sua subsistência da baía. Eram muitos pescadores, né? A favela começa com grupos de pescadores que tiram sua subsistência e sua renda também, a partir dos peixes, camarões, siris e, né, todo aquele ecossistema. Temos também a paróquia Nossa Senhora Aparecida, porque é um dos locais que a Madre Teresa de Calcutá visitou na década de 80 na favela, e isso é algo que vai ser explicado um pouco mais para frente. E a Rua Nossa Senhora da Penha, que é uma rua que tem uma visão privilegiada para o Cristo Redentor e para outras localidades também do Rio de Janeiro. E aí aqui temos o mapa que mostra cada um desses pontos localizados na favela. A gente consegue ver aqui, essa parte mais azul escura é a Baía de Guanabara. O primeiro ponto é a Horta Comunitária Mariangu. O segundo é a entrada da favela. O terceiro, o cais. O quarto, a Igreja de Nossa Senhora Aparecida. E, em quinto, a Rua Nossa Senhora da Penha. Compreendendo que existem outros locais que também possam ser meios interpretativos e tudo mais, mas que nesse plano a gente está começando a focar nesses 5 locais. E indo para os objetivos interpretativos da Horta Comunitária Mariangu, eu selecionei alguns que são os principais, mas tem muitos outros objetivos também, mas seria, aqui eu já falei, né, 2 subtemas, enfim. A ideia desses objetivos interpretativos da horta seria que as pessoas possam, né, saibam que essa horta pertence à comunidade local e a importância que as hortas têm, né, no fortalecimento da segurança alimentar, que é algo que foi muito acentuado no contexto de Covid-19, né, que, enfim, muitas pessoas já estavam voltando para o mapa da fome e a pandemia, ela agravou essa situação. Inclusive, a iniciativa da horta, ela se dá justamente por
esse agravamento da situação de insegurança alimentar que a gente estava vivendo no Brasil, principalmente nas periferias e favelas, além da importância também da autonomia alimentar, né, de uma autonomia comunitária e de saúde, e que as pessoas saibam que também é um espaço de convivência e aprendizado e fortalecimento desses laços comunitários, principalmente a partir do momento que a gente começa os mutirões, que é algo que é muito característico até nas construções das habitações dentro das favelas, né? As pessoas geralmente organizam mutirões e, enfim. Outros objetivos interpretativos, e agora no sentido de que as pessoas acreditem e possam sentir, né? E aí a gente traz um pouco das geografias emocionais e também da comunicação não violenta a partir dos sentimentos que a gente vai reconhecendo, né? E que elas sintam alegria com esse ambiente natural, principalmente que espaços verdes dentro de locais periféricos são escassos em boa parte das favelas. Algumas têm, né, como por exemplo na Serra da Misericórdia, na Penha, que é o bairro vizinho, eles têm uma mata, têm espaço verde, mas boa parte das favelas carece de espaços verdes, inclusive de árvores, né? Então que a gente gostaria que as pessoas sentissem alegria, inspiração por fazer parte desse espaço coletivo, de cultivo e de convivência que é construído pela própria comunidade e que se sintam motivados pelo impacto positivo na comunidade, né, na favela, no meio ambiente, ainda mais dentro desse contexto de insegurança que se vive dentro das favelas. E também, um outro objetivo, no sentido do fazer, é que as pessoas se tornem agentes multiplicadores da horta, que incentivem a criação e o cuidado de outras hortas, né? Então que isso seja replicado em outros locais da cidade, e desenvolvam ações também da preservação ambiental, visto que hoje a Baía de Guanabara ela é poluída e não além, né, para além dos dejetos que são jogados na baía por boa parte da cidade, né, do esgoto que é jogado na baía, também por fábricas que estão ao redor da baía, inclusive dentro da Kelson existe uma fábrica de couro e plástico que também acarretou em poluir, né, o solo, poluir a própria baía e também, né, desenvolvam ações de consumo consciente e divulguem, né, essa importância e os benefícios da horta na comunidade, seja nas redes sociais, seja ali, né, no boca a boca, numa conversa, para ampliar o alcance e, quem sabe, também a gente conseguir construir outras hortas dentro da favela, de outros locais, como foi dito no Objetivo 1. E como público-alvo, a gente tem alunos da Escola Municipal Cantor e Compositor Gonzaguinha, que é a única escola que tem dentro da favela, que são alunos do 1º ao 5º ano, né, ali de 6 a 11 anos, moradores e visitantes da favela também. E aí, por que os alunos da escola? Porque nós já desenvolvemos um trabalho de parceria com as professoras e com a comunidade escolar, de construir, inclusive, uma horta dentro dessa escola e a criação de um guia de educação socioambiental, discutindo temas como resíduos sólidos, racismo ambiental, segurança alimentar, justiça climática, e memória ambiental também, que é outro tema que a gente trabalha bastante na horta, é o resgate dessa memória ambiental do mangue, das árvores nativas de Mata Atlântica, da própria Baía de Guanabara, dessa história, né, de que a favela nasce com comunidades de pescadores. Então, por isso, esses alunos também são público-alvo desse plano. E alguns dos temas interpretativos que a gente tem no principal, que é a horta, dentro dos intangíveis, que seriam os resgates de tradições antigas, né, como os próprios mutirões, como essa relação com a Bahia, com a pesca, a história da favela, a cultura de plantio, da solidariedade, do pertencimento, da cooperação, do conhecimento da sustentabilidade e sobre racismo ambiental, que é um dos temas que a gente trabalha bastante, principalmente pelo fato da favela ser uma zona de sacrifício, que é um conceito que aqui no Brasil quem discute muito é a Tula Pires, que, enfim, algumas fábricas estão localizadas em áreas periféricas justamente por essas serem zonas de sacrifício dessa poluição. Como tangíveis, as hortaliças,
árvores, legumes, verduras, ervas, mudas, o canteiro, o solo, as ferramentas de cultivo, a compostagem, a irrigação, tudo aquilo, né, que tange o cuidado de uma horta. Então, aqui, fotografia de um dos nossos canteiros, como subtemas, e aí agora relacionado aos outros locais na favela, né? A entrada da favela, reconhecendo esse patrimônio natural e cultural também, a resiliência de pessoas que foram morar nesses locais após remoções de outras favelas no Rio de Janeiro e estão lá até hoje, a cooperação, a comunhão, a memória, a conectividade, a convivência, a preservação, memória ambiental e empoderamento. E tangíveis, a biodiversidade, as embarcações, a pesca, as pessoas, a própria horta, os recursos pesqueiros, né, que ainda estão lá e remanescem, apesar de não ter tanta força de antes, mas inclusive a gente tem sambas que falam da horta, não, da horta, perdão, da praia de Mariangu, como locais que as pessoas iam visitar para aproveitar a praia, mas para comer também mariscos e peixes. Enfim, a comunidade, a geração de renda e esse patrimônio histórico-cultural. Agora também a gente tem o cais, que é um ponto bem importante dentro dessa história, e é um patrimônio natural de conexão, contemplação e convivência das pessoas. Até hoje, como a gente pode ver nessa fotografia, tem crianças que vão se banhar, mesmo com as águas, né, impróprias para uso e consumo, mas as pessoas ainda vão nesses locais, né, para a convivência. E tangíveis a atividade pesqueira, a biodiversidade, as embarcações, as pessoas, o lazer, a comunidade, a geração de renda e a memória social e ambiental desse local. Temos a paróquia Nossa Senhora Aparecida também, que é um ponto importante, porque é um local de fé, cooperação, empatia, devoção e tradição. E nos tangíveis, né, as pessoas, a estrutura, a arte, a comunidade e o patrimônio histórico-cultural. E aí aqui a gente tem uma foto da visita da Madre Teresa de Calcutá durante a década de 80, e é um ponto importante porque a favela estava para ser removida nessa época, e aí com a ajuda da Pastoral de Favelas e da Arquidiocese do Rio, a Madre Teresa ela vai em missão, quando ela vem aqui no Brasil, ela vai em missão na favela da Kelson, e esse fato ajuda a favela a continuar no local onde ela está e a não ser removida, né? Não correr esse risco de remoção que estava acontecendo. Então, essa visita é um ponto muito simbólico e nem todo mundo sabe que a Madre Teresa de Calcutá esteve nesse local e foi uma agente muito importante para que a favela não fosse removida. Agora a gente tem a Rua Nossa Senhora da Penha, que nos objetivos, né, intangíveis, ela é um patrimônio natural, da paisagem natural e cultural, da apreciação, a conectividade, a convivência, a afetividade, e nos tangíveis, a biodiversidade, as pessoas, a comunidade, a geração de renda, turismo e o patrimônio histórico-cultural, porque dentro da favela a gente tem a cultura das lajes. As lajes, elas são local de contemplação, local de conectividade, as pessoas fazem seus churrasquinhos, e inclusive nessa rua tem um morador que ele abre a laje da sua casa para que as pessoas contemplem a paisagem do Rio de Janeiro. Você tem vistas para além do Cristo Redentor, né, que é um monumento muito importante para a cidade. Ele é uma das maravilhas do mundo moderno, mas também a gente tem visão, né, para outras localidades do Rio de Janeiro, e é algo que quem está de fora não tem muito essa noção, mas as lajes, elas cumprem um papel social e geográfico muito importante dentro da favela. Então, aqui nessa foto específica, não dá para ver o Cristo Redentor, mas você consegue ver, né, ao fundo, ter uma visão, né, do Rio de Janeiro, e enfim, você nesses locais consegue ter visões da paisagem da cidade. E os meios interpretativos pensados nesse plano, a gente tem exposição de painéis em cada um desses pontos que foram apresentados, contando um pouquinho da história e da importância desses locais, e um mapa também da favela, e o mapa ele é muito importante porque
em locais periféricos, nem sempre a gente tem uma cartografia oficial, né? É um pouco mais difícil de você ter uma cartografia oficial, então muitas vezes a cartografia social, né, comunitária, ela cumpre um papel muito importante, né, a cartografia social. A gente teria também, né, nesse plano uma cartelaria com folder, cartaz, disponíveis na Associação dos Moradores, que é um ponto importante também, que conte um pouco da história da favela, da horta, para que as pessoas também conheçam, saibam que tem esse espaço verde dentro da favela. De interpretação pessoal, os mutirões de plantio, com visitas à horta e entrada da Kelson, que é algo que a gente já realiza, com visitas ao cais também, e esses outros locais, né, a paróquia e a Rua Nossa Senhora da Penha, rodas de conversa sobre temáticas de agricultura urbana, segurança alimentar, racismo ambiental, resíduos sólidos, memória ambiental, justiça climática e nutrição, que são debates que a gente já realiza na horta. Desde 2021, nós realizamos, além dos mutirões de plantio e colheita e manutenção da horta, de construção de canteira, a gente também realiza atividade de educação socioambiental e, inclusive, construímos um guia em parceria com a Escola Compositor Gonzaguinha e com a PUC, que foi publicado pelo site da PUC também, com essas temáticas para que elas sejam trabalhadas em sala de aula, junto com as professoras e os alunos e com ideias de atividades lúdicas e metodológicas também, mas é algo que a gente já faz. Além disso, brincadeiras lúdicas com as crianças sobre essas temáticas que foram citadas anteriormente, a capacitação de multiplicadores e voluntários, e e-mails com uma abordagem interpretativa respondendo a possíveis perguntas e demandas, e além de e-mails também as redes sociais que a gente tem, o Instagram da Horta. A sinalização interpretativa, com placas direcionando a localização da horta e dos demais locais a serem visitados. As mídias digitais, que já é algo que a gente faz, com publicações temáticas das redes sociais. E a criação de mapas colaborativos de cartografia social, usando o Google My Maps, mas também pode ser usado algum outro aplicativo. E a divulgação do Guia de Educação Socioambiental, que pode ser usado não só pela escola, né, Gonzaguinha, mas por outras escolas também no Brasil inteiro. Materiais lúdicos, porque a gente se entende, né, como uma horta-escola, então a gente trabalha muito educação ambiental com crianças. Então, um conjunto diversificado de materiais lúdicos, com cartilhas de atividades, livros, manuais de plantio, livro para colorir, quadrinhos, enfim, tudo para todas as idades, não só para as crianças, mas para o divertimento de todos. E aí, como parceiros, nós temos a própria horta, a PUC do Rio de Janeiro, o Perifa Sustentável e as Hortas Cariocas, porque esse ano, a horta, ano passado, na verdade, ela foi contemplada pelo projeto Hortas Cariocas, que é um projeto que já existe no Rio de Janeiro há algumas décadas, e nós tivemos a felicidade da horta entrar dentro desse projeto, e hoje a gente conta com 3 hortelões que podem garantir a manutenção da horta. Então, esse foi o plano interpretativo pensado para a horta e para a favela da Kelson. E é isso. Muito obrigada.